Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite e cumprimentar as autoridades presentes, colegas de Ministério Público, estudantes, magistrados, na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Francisco. Dizer que o livro dele é muito utilizado por vários professores e eu utilizei imensamente na construção dos meus livros. Citei, coloquei entre aspas, mas tinha temas tão importantes que dava vontade de colocar aspas e fechar depois de 40 páginas. Porque com a clareza com que ele escrevia, eu não conseguia ser tão claro. Mas eu consegui, male male, resolver uma coisa ou outra, sempre citando as pertinentes opiniões do Dr. Francisco. Então, gostaria de aqui reverenciar e trazer um recado dos promotores de justiça de São Paulo, Dr. Francisco. E comunicar a nossa alegria de saber que um promotor de justiça é o promotor-geral de Pernambuco. Um promotor do interior, isso nos orgulha e nós temos certeza que será mais um grande nome liderando o Ministério Público de Pernambuco e do Brasil. Estender também os cumprimentos ao doutor Fenelon, agradecer os vários contatos que nós tivemos. Como o senhor pôde perceber, não foi difícil me convencer de vir para Pernambuco, né? Paulista vem fácil para cá. Nem que seja para olhar esse mar rapidamente, porque o que nós vemos lá é o rio Tietê todos os dias, e cansa, não é verdade? E dizer o quanto eu estou feliz de ver ex-alunos hoje integrando o Ministério Público. Não tem preço que paga quando a gente recebe colegas dizendo, olha, você foi fundamental na minha aprovação. Por mais que haja esse exagero, porque nenhum professor é fundamental, o fundamental é o candidato que passa, mas é um alento quando escutamos isso e percebemos que o tempo que nós dedicamos ao magistério, viajando, escrevendo, etc., valeu a pena. Sem maiores delongas, eu gostaria de entrar no tema Justiça Penal Negociada e o Ministério Público. Rogério, o que vem a ser essa Justiça Penal Negociada? Para nós entendermos a justiça penal negociada, temos que lembrar os modelos, que eu coloquei aqui, os modelos de justiça. Nós temos a justiça conflitiva e a justiça consensuada em polos diametralmente opostos. Repito, em polos diametralmente opostos. O Brasil tem tradição e está impregnado de justiça conflitiva. Nós vivemos 99% dos nossos dia a dia no fórum com justiça conflitiva. Muito pouco de justiça consensuada. A justiça consensuada, que eu aqui estou etiquetando como a justiça do futuro, ela passa a ser tripartite. Consensuada restaurativa, consensuada reparatória e consensuada negociada, figurando como sua subespécie a justiça negociada colaborativa. Vamos entender rapidamente a justiça conflitiva e eu, em seguida, aprofundo a justiça negociada nas suas três frentes. Justiça conflitiva, como eu já anunciei, é a nossa justiça do dia a dia. Crime, inquérito, denúncia, processo. E aí no processo, doutor Francisco, coloca um muro entre o promotor e a defesa. Não admitindo qualquer negócio. E esse processo é conduzido pelo magistrado. As participações das partes se resumem numa participação de convencimento do juiz. Ao final, o magistrado sentencia. Essa é a justiça conflitiva, essa é a justiça do nosso dia a dia nas nossas comarcas. Agora, é essa justiça que vem sendo criticada por conta da sua morosidade. E a morosidade não pode ser atribuída ao magistrado, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, promotor, ao advogado, por conta dos vários recursos. O modelo, ele nasceu para ser moroso.
Justiça conflitiva, o nome já diz, tem conflito e não se resolve conflito sem acordo de maneira rápida e célere. Bom, e no que consiste a justiça consensuada? A justiça consensuada pode ser, lembrando, restaurativa, reparatória e negociada. Vamos falar da justiça restaurativa. Para o próximo slide. A justiça consensuada restaurativa está baseada num procedimento de consenso envolvendo os personagens da infração penal, autor, vítima, como bem lembrou nosso colega Luiz, autor, vítima, em alguns casos a própria comunidade, sustenta que diante do crime sua solução perpassa pela restauração, ou seja, pela reaproximação das partes envolvidas para que seja restabelecido o cenário anterior de paz e rigidez das relações sociais. Rogério, nós temos justiça restaurativa no Brasil? Temos no direito civil, temos na infância e juventude, mas não temos no direito penal. Ainda não temos lei autorizando, edificando a justiça restaurativa no âmbito do direito criminal. Tem um projeto de lei no Congresso querendo exatamente trabalhar a justiça restaurativa no âmbito do processo penal. É que essa justiça restaurativa, ela deve ser tocada por corpo técnico, por corpo de mediação, por equipes multidisciplinares. E isso, repito, nós não temos na seara criminal. Na infância e juventude, temos e o Conselho Nacional de Justiça fomenta. No âmbito do direito extrapenal, nós temos, mas no direito penal, a justiça restaurativa ainda é uma esperança. A próxima é a justiça reparatória. Essa se faz por meio de conciliação promovida pelos órgãos integrantes do sistema criminal, como ocorre na transação penal e nos termos de ajustamento de conduta, também mencionado pelo colega Luiz. Temos justiça reparatória? Sim. A Lei 9.099/95 inaugurou a justiça reparatória. Lembrou que a vítima é um personagem importante, não pode ser ignorada. A transação penal tem predicados de justiça reparatória, suspensão condicional do processo tem predicados de justiça reparatória. E aqui já existe um negócio. Na justiça reparatória já existe um negócio entre o Ministério Público e a defesa. Mas vejam que o negócio aqui é um negócio que evita a punição. Um negócio que evita o processo eventualmente. Também com predicados de justiça reparatória, temos a reforma do CPP de 2008, que permite ao magistrado já antecipar indenização, reparação de danos materiais que seriam conquistados na esfera civil. Já tem gente, inclusive, dizendo que a antecipação pode ser de danos morais, e por aí vai. Rogério, então, se nós não temos justiça restaurativa no direito criminal, temos justiça reparatória? Sim, temos justiça reparatória. Por fim, a justiça negociada, proveniente sobretudo do direito americano, o agente e o órgão acusador acordam acerca das consequências da prática criminosa, o que evidentemente pressupõe a admissão de culpa. E aqui está uma grande diferença da justiça negociada para a justiça reparatória. Na transação penal, o transator não admite culpa. Na suspensão condicional do processo, o acusado não admite culpa. Lá nós aplicamos o princípio do nolo contendere. Ele admite a transação penal, ele aceita a suspensão condicional do processo, sem esse acordo implicar reconhecimento, admissão de culpa. A lei é muito clara. A transação penal não pode servir como maus antecedentes, jamais gerar reincidência.
Suspensão condicional do processo não pode servir como maus antecedentes, jamais gerar reincidência, porque não há admissão de culpa. Na justiça reparatória, repito, é o princípio do nolo contendere. Aqui na justiça negociada, não. Vamos negociar Ministério Público e acusado, sempre com a presença da defesa? Vamos. Mas nós queremos admissão de culpa. O negócio aqui pressupõe reconhecimento de culpa. Rogério, essa justiça negociada está presente no Brasil? A lei dos crimes hediondos é apontada como a semente da justiça negociada ao prever a delação premiada nos crimes hediondos equiparados. Vejam, uma justiça negociada, nascendo em 1990, mas sem quebrar o paradigma de que a nossa justiça é conflitiva. Sem quebrar paradigmas que a nossa justiça é conflitiva. Aí depois tivemos outras leis falando de negócio, até chegar na Lei 12.850 de 2013, que mais do que uma justiça negociada, traz uma verdadeira justiça negociada colaborativa. Tanto que o instituto que criticam por aí nem se chama delação premiada, é colaboração premiada, porque a delação é uma de suas espécies. Uma das formas de colaborar é delatando, mas não a única. Nossa, Rogério, estou com a Lei 12.850 de 2013, podemos dizer que o Brasil rompeu o paradigma e deixou de ser uma justiça penal conflitiva? Não, continuamos essencialmente justiça penal conflitiva. Quantos aqui nas suas comarcas trabalharam um processo negociando com a outra parte? Raros são os casos. Na justiça negociada, o juiz deixa de conduzir exclusivamente o processo e dá essa condução compartilhada às partes. Agora, olha que situação interessante que o Brasil se encontra, e aí mostra a importância de nós estudarmos esse tema. Cadê a nossa juíza aqui presente? Quem é? Opa, lá atrás, tudo bem? Já vou mostrar que a justiça penal negociada não vai escantear o juiz, viu? Os juízes às vezes ficam preocupados. E o juiz é para quê? Calma, é importante. Mas a nossa juíza há de concordar comigo o seguinte, olha que importante. Nós chegamos na seguinte situação, e me digam se eu estou errado. Infração de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo. O Ministério Público negocia com o acusado. E ele terá direito à transação, suspensão condicional do processo, e, se condenado, penas alternativas. Infrações graves, onde presente está uma organização criminosa, a lei também autoriza a negociação entre o Ministério Público e o acusado. E nós estamos vendo pela imprensa condenações altíssimas sendo cumpridas no regime aberto. Ou seja, infração de menor potencial ofensivo não cumpre pena. As infrações de maior potencial ofensivo se cumprem pena no regime aberto. Eu tenho um miolo das infrações de médio potencial ofensivo que estão cumprindo pena. Porque essas infrações de médio potencial ofensivo, elas não se encaixam no negócio da Lei 9.099/95 e não se encaixam no negócio da Lei 12.850 de 2013. Nós temos uma lacuna, um vácuo que está carente de negociação e, por não ter negociação, estão cumprindo pena os seus autores. Por isso, repito, a importância de nós discutirmos a justiça penal negociada para este segmento que está carente de lei. E é este segmento que está cumprindo pena. Eu não sei se vocês conseguiram captar, até pela rapidez com que eu expliquei, mas a justiça penal negociada, ela pode ter ou não a colaboração do acusado.
A finalidade maior é a admissão de culpa. Havendo admissão de culpa, já podemos negociar. Se houver a colaboração, melhor ainda. Repito, a justiça penal negociada pode ser negociada estrito sensu ou negociada com colaboração. Tanto faz. O importante é a admissão de culpa. E essa admissão de culpa é que vai permitir uma celeridade processual no dizer o direito. Eu quero trazer à baila algumas questões do direito norte-americano. Ah, Rogério, você vai dizer que tudo que acontece lá nos Estados Unidos tem que ser... Não. Não estou dizendo que temos que importar tudo que acontece nos Estados Unidos, ou na Itália, ou na... Não. Eu apenas quero usar os Estados Unidos como ponto de partida dessa nossa discussão, porque lá nos Estados Unidos, pode colocar o próximo, lá nos Estados Unidos, a justiça negociada acontece desde o século XIX. Ou seja, a justiça negociada nos Estados Unidos já tem mais de 200 anos. Não estou dizendo que a justiça penal negociada norte-americana é a justiça penal negociada que nós queremos aqui. Não, mas vamos olhar uma justiça penal negociada secular. Aliás, bissecular. O plea bargaining ou plea bargaining, já escutei das duas maneiras, já conversei até com professores de inglês, para não correr risco, né? E falaram que o plea bargaining ou plea bargaining depende da região dos Estados Unidos. Então, até o Supremo decide isso. Eu vou falar as duas expressões, plea bargaining ou plea bargaining. O plea bargaining existe nos Estados Unidos desde o século XIX, e o plea bargaining não se confunde com o nolo contendere. O plea bargaining, eu quero reconhecimento de culpa para poder negociar, é pressuposto. O princípio do nolo contendere, não existe reconhecimento de culpa. E lá nos Estados Unidos, o plea bargaining se divide em charge bargaining, onde o Ministério Público vai negociar com a defesa o quê? A própria imputação, podendo nesse negócio culminar com a alteração do crime que será classificado na peça acusatória. Pode, no negócio e na admissão de culpa, repito, com ou sem colaboração, pode acusação e defesa negociarem a imputação inicial. Deixar de ser latrocínio para ser roubo em concurso com homicídio culposo, negociar a imputação. E vejam que, tirando de latrocínio e passando a ser roubo em concurso com homicídio culposo, nós estamos tirando a etiqueta de crime hediondo. Isso pode ser um incentivo para o reconhecimento de culpa, a punição mais célere, e aí nós damos à sociedade a sensação mais efetiva de que a justiça existe, a justiça penal existe e ela não é morosa. Ou então, o plea bargaining pode não versar sobre a imputação, mas sobre as penas e consequências do delito. Ministério Público e Defesa negociando penas e consequências do delito. Ou, por fim, a negociação mista, abrangendo os dois. A negociação abrangendo tanto a imputação, quanto penas e consequências do delito. Agora sim que eu alerto e tranquilizo quem está pensando em sentido contrário. A nossa juíza pode estar pensando, esse promotor está colocando o juiz aonde no processo penal? O juiz deixou de participar? Não, claro que não. Nós não podemos esquecer que toda essa negociação tem que passar pelo crivo do judiciário. E quando eu falo que o plea bargaining busca a admissão de culpa, o magistrado será o quê? O fiscal desse negócio e pode não homologá-lo se entender que os elementos de prova ou as provas
jamais indicariam aquela culpa que está sendo admitida. Ele não homologa e, aliás, pode inclusive absolver sumariamente o acusado. O negócio não é simplesmente submeter ao magistrado e buscar dele um carimbo. O magistrado vai valorar esse negócio. O magistrado, ao valorar o negócio, pode falar: promotor, você está querendo que ele reconheça a culpa, e ao que tudo indica ele vai reconhecer, mas não tem prova alguma, ou a prova que você me traz foi obtida por meio ilícito. Eu não homologo e faço mais, absolvo sumariamente. Mas ele está julgando em cima de um negócio que ele não reconheceu como legítimo, mas prestou o serviço jurisdicional de uma maneira célere. Ou então o magistrado, diante do negócio, ele pode dizer: esse negócio eu não concordo. Não concordo. Esse negócio eu não concordo. Eu quero isso, isso, isso. Ou, por fim, pode o magistrado ler, concordar e homologar. Eu tive um caso que mostra bem a importância do magistrado, e eu faço questão de deixar aqui registrada a importância do magistrado na justiça penal negociada, porque a última coisa que nós queremos é a magistratura contra essa justiça. A magistratura tem que estar a favor dessa justiça, bem como a OAB, a Defensoria Pública. Não adianta só o Ministério Público querer uma justiça penal negociada. Nós temos que trabalhar esse conjunto com todos aqueles operadores que atuam no processo penal. Então eu quero contar esse caso que eu tive quando eu estava no GAECO. Eu estava no GAECO, em São Paulo, atuei por quase 3 anos no GAECO. E um dos casos em que atuei, interessante, envolvia um traficante, considerado um dos maiores traficantes da região, uma região grande e rica. Então imaginem só esse traficante. E ele atuava onde? Ele atuava no público universitário, porque ele era universitário, estava no 5º ano de Direito de uma universidade, de uma faculdade de Direito. Fizemos todos aqueles procedimentos envolvendo meios extraordinários de obtenção de prova, interceptação telefônica, tal. E ele foi preso. Foi preso, primeiro temporariamente, depois veio a preventiva. O advogado pediu para falar com os promotores do GAECO e trouxe o seguinte recado: o meu cliente quer conversar com vocês. Na operação, nós fomos até a casa do traficante e levamos tudo embora: computador, celular, tablets, cadernos, livros, caixa, etc. Tudo embora. E ele falou: olha, mas antes dos senhores irem conversar com ele, os senhores já abriram o HD, já viram o que tem lá dentro? Os nossos analistas estão fazendo isso. Tem uma pasta que tem o nome tal. Imprime essa pasta e vem conversar com ele. Nós imprimimos a pasta. Na verdade, a pasta era uma tabela com nomes, valores, nomes e valores, nomes e valores. Levamos lá. Foram 3 promotores, o advogado, o cliente e a Polícia Civil. E até chamou a atenção, porque a hora que eu entrei na sala, doutor Francisco, ele fez assim, ele ficou olhando assim, para mim só. Eu falei: mas que azar, justo encanou comigo, tem mais 2 aqui. Aí ele falou: não, é que você foi dar uma palestra na faculdade. Eu assisti. Falei: que joia, não aprendeu nada, né? Mostramos a lista a ele. Pois não, você quer conversar com a gente? Ele falou: está vendo essa lista? Sim. Esses nomes são policiais civis da Delegacia de Narcóticos. Esses valores
É o que eu pagava por mês para poder traficar tranquilamente. Está vendo? Ele não punha apelido, ele punha o nome mesmo. E nós fomos confirmar, de fato, todos operadores da delegacia especializada. Falei, e aí? Falou, e aí eu topo delatar. Uma justiça negociada colaborativa da espécie delação premiada. Justiça negociada, onde mais do que admitir culpa, ele quer colaborar, e quer colaborar como? Delatando. Entenderam? Justiça penal negociada, admissão de culpa, colaborando da espécie delação. Falei, ótimo. Aí eu falei, escuta, se você concorda na delação, deixa eu te explicar como funciona. Ele falou, não precisa. É o meu tema de TCC. O TCC dele era justiça negociada. Eu falei, que bom. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou te perguntar, então. E, de fato, ele autorizou que nós explorássemos melhor todos aqueles nomes, ajudou e vimos ali, sem dúvida alguma, um campo fértil para conseguir prender e até condenar policiais da Delegacia Especializada de Combate ao Tráfico. Fizemos o negócio, colocamos no papel e levamos para o juiz do caso. Sentamos promotores do GAECO, o advogado e o seu cliente e o magistrado. O magistrado leu, ele ia delatar 58 policiais civis entre investigadores e delegados. 58. Se ele tivesse falado que ia delatar 5, eu já estava feliz. Toda que ele falou que ele ia delatar 58, a gente olhou um ponto e fez assim, tá bom, vai, quebrar teu galho. Nem eu acreditava que ele ia chegar até, mas deu nomes, deu documentos. Entregamos ao magistrado, o magistrado leu e falou, não homologo. 58, não, tá bom? Ele, não é isso, eu não homologo, porque vocês promotores estão satisfeitos com a delação. Eu quero recuperação de dinheiro. Como assim? Falou, vocês promotores juntaram aqui documentos que extraíram do computador dele, não foi? Foi. Vocês viram que ele tem uma contabilidade dizendo que ganhou em 2 anos 7 milhões de reais? Ele tem que devolver 7 milhões de reais. O preso, não. Eu delato, mas não me faça devolver dinheiro. O magistrado falou, não vou homologar. Se não tiver devolução de dinheiro, a delação por si só, para mim, não é suficiente. Ele não pode sair daqui delatando policiais e com 7 milhões numa conta. Suspendemos, voltamos a conversar com o advogado, e o advogado dizendo que ele não queria devolver, não tinha dinheiro para devolver, que ele gastava muito. Em suma, conseguimos fazer com que ele devolvesse, entre bens móveis e imóveis e numerário, 3 milhões de reais. Convencemos, aí o juiz homologou. Comprovamos para o magistrado que ele ganhou 7 milhões, mas ele tinha uma vida de muitos gastos, né? Então, concordou na devolução de 3 milhões de reais. Vejam só neste exemplo a posição do magistrado. Quem pensa que o magistrado vai ser escanteado no sistema da justiça penal negociada está extremamente, redondamente equivocado. O negócio é dirigido a ele. Compreenderam? Vamos a algumas questões controvertidas, e essas questões controvertidas eu extraí de encontros como esse. Talvez hoje alguém tenha alguma outra questão controvertida que eu não parei para me debruçar e que nós podemos fazer aqui mesmo. Vamos lá. Antes de nós irmos para cá, só fazer um parênteses. Rogério, essa justiça penal negociada lá nos Estados Unidos, ela corresponde a quantos % de solução de feitos? Mais de 90%.
Mais de 90% dos processos nos Estados Unidos não chegam ao júri popular, sabendo que o júri popular lá tem uma competência muito maior que a nossa, inclusive competência civil. 90% dos casos se resolve com um plea bargaining, admissão de culpa, negocia-se pena, o juiz homologa, pronto. Mais de 90%. Mais de 90%. Não estou dizendo que o Brasil precisa chegar a tanto, mas também nós não podemos ficar com 3%, 2%, 1%. Lá, a justiça penal negociada tem críticas? Tem críticas. Eu já vou adiantar as críticas que tem lá, para antevermos as críticas que vamos sofrer aqui. A primeira crítica que fazem: justiça penal negociada acaba colocando no negócio duas partes absolutamente desiguais. O Ministério Público mais poderoso do que o acusado e sua defesa. É o Estado atuando de maneira superior, e isso sufoca a livre manifestação de vontade do réu. Pessoal, isso é um absurdo. Essa crítica é um absurdo. Primeiro que essa crítica está partindo do pressuposto que a defesa é sempre inepta, que a defesa é ineficaz, que o advogado não é combativo, que o advogado não é preparado. Isso é absurdo. O promotor de justiça, ele vai poder blefar. Pode acontecer? Pode. Pode o promotor de justiça dizer que tem provas quando na verdade não tem? Pode. Isso é desejável? Não. Mas pode acontecer? Pode. Mas qual é o mal se acontecer? O advogado que não aceita. Promotor, se você não me mostrar o mínimo de elemento de prova, meu cliente não vai fazer o acordo. Pronto. E mais, pode o advogado falar para o magistrado: esse acordo foi feito sem que o meu cliente visse qualquer início de prova. O juiz determina, mostra. Dizem ainda que o promotor de justiça pode ameaçar um crime maior do que o efetivamente aconteceu, para no negócio chegar nos fatos como deveriam ser capitulados desde o início. Você fala que ia denunciá-lo por latrocínio, quando na verdade você queria denunciá-lo só por roubo, para fazer um acordo no roubo. Isso pode acontecer? Pode. Só se o advogado se submeter a esse papel, e se o magistrado não atuar de forma firme na fiscalização. Então essas críticas podem acontecer, mas no sistema bilateral, com a fiscalização eficiente do magistrado, ficarão na seara das críticas apenas. Tá ok? Bom, feita essa análise preambular do que é justiça penal negociada, eu trouxe algumas questões controvertidas. A primeira: na colaboração premiada, que é uma espécie de justiça negociada, os prêmios previstos em lei são taxativos? Quando a Lei 12.850 de 2013 diz que na colaboração o prêmio a ser concedido pelo magistrado pode ser o perdão judicial, redução de pena, cumprimento de pena desde logo no regime menos severo, ou até a progressão de regime sem observar os requisitos objetivos, no caso de colaboração depois da execução, ou até mesmo a colaboração que permite ao Ministério Público o arquivamento do inquérito, também homologado pelo magistrado. Esses prêmios são taxativos ou exemplificativos? Pode o Ministério Público, nessa negociação, chegar a um prêmio que a lei não previu, mas é o prêmio que ele quer para poder delatar? Essa questão é interessante. Apesar de nós colocarmos prêmios, vejam que eu pus entre aspas. Por quê? Porque esse prêmio, ele nada mais é do que uma resposta estatal. E pode ser sanção penal. E se for sanção penal, o artigo 1º diz que não há sanção sem lei anterior que combine. Se você trabalhar com prêmios meramente exemplificativos, pode-se estar
relativizando o princípio da legalidade. Rogério, mas tem prêmios que não consideram o caso concreto. Não consideram o caso concreto. Considerando o caso concreto, não posso trabalhar um prêmio semelhante, porém mais sedutor? Cuidado com a resposta por conta do princípio da legalidade. Temos divergência. Tem uma corrente que entende que os prêmios são exemplificativos. Tem outra corrente entendendo que os prêmios nada mais são do que sanção penal, ainda que atenuada. O prêmio deve ser taxativo. Tá ok? Uma outra questão interessante diz respeito ao arrependimento do colaborador. A lei diz que não só o colaborador, o Ministério Público pode se arrepender do negócio. O arrependimento está previsto em lei, ele é possível, sim. O Ministério Público pode se arrepender e o colaborador, idem. Vamos imaginar que o colaborador se arrependa, mas ele se arrepende depois que ele entregou para o Ministério Público farta documentação, depois que ele prestou no Ministério Público vários esclarecimentos. Pergunto, ao se arrepender, eu, promotor de justiça, o que eu faço com os elementos de prova que ele me entregou? Os elementos de prova que incriminam a ele e a outros. O que eu faço? Tenho que devolver? A lei diz que se o colaborador se arrepender, tudo o que ele falou e entregou não pode ser utilizado exclusivamente. Nós vamos ter que ter outras provas. Rogério, então isso significa que nós não precisamos devolver. Calma. Aqui já tem outra divergência na doutrina. Uma primeira corrente entende que nós não precisamos devolver mais nada a partir do momento em que ele concorda em colaborar. Assina a colaboração. Mesmo que ainda não esteja homologado pelo judiciário. Então a primeira corrente diz, fez acordo com o Ministério Público, assinou, tudo o que ele entregou não se devolve em caso de arrependimento, mesmo que este acordo não esteja homologado pelo judiciário. Já uma segunda corrente fala, nananina, o arrependimento só não dá direito à restituição se já foi homologado pelo judiciário. Se o acordo não foi homologado pelo judiciário, ele tem direito à restituição. São duas correntes discutindo o que nós fazemos com os elementos de prova que ele entregou, caso posteriormente se arrependa. Compreenderam? Eu não estou aqui trazendo o que prevalece, o que não prevalece, apesar da lei ser de 2013, tendo aí praticamente 4 anos, ela ainda é objeto de indisfarçável controvérsia que vai ser esclarecido pelo judiciário. Uma outra questão controvertida. O colaborador, de acordo com a lei, renuncia o direito ao silêncio. Pode ser exigida também a renúncia ao direito de recorrer? Questão interessante. A lei diz, o colaborador renuncia o direito ao silêncio. É óbvio. Ele falou tudo para o Ministério Público, senta na frente do juiz, me reserva o direito de permanecer calado? Não pode, você tem que confirmar tudo. Se você usar o direito ao silêncio, você quebrou o acordo, óbvio. Por isso que a lei diz que ele renuncia o direito ao silêncio. Porque ele tem que, na presença do magistrado, confirmar o teor da delação, se a delação é a forma de colaborar. Agora, a lei diz que ele renuncia o direito ao silêncio. Posso eu, Rogério, na minha comarca, assinar um acordo e pedir para ele o seguinte, você tem que renunciar ao direito a recorrer também. Se você recorrer, quebrou o acordo. Se eu sou advogado, eu não deixo meu cliente assinar isso nunca. Por quê? Porque imagina só, o juiz não respeitou o acordo. Ele aplicou uma diminuição de pena menor do que combinamos. Certo? Mas você não pode recorrer. Se você recorrer,
nem isso você tem direito, eles vão pedir uma pena maior. Eu já quero alertar que temos casos emblemáticos e midiáticos onde estão colocando como cláusula a renúncia ao direito de recorrer. Tá ok? Aí diz, e quando o judiciário souber disso, se ele não recorrer, não vai saber nunca. Então já temos delações com esta cláusula de renúncia ao direito de recorrer. E aí nós temos que ver se isso é ou não legal, se é ou não constitucional. Coloco para o debate posterior, se o caso. Prosseguindo. Próximo, por favor. Aqui tem colegas do júri aqui, né? Vários colegas do júri, a juíza é do júri também. Olha que interessante. Cabe colaboração premiada, justiça negociada nos crimes contra a vida, dolosos contra a vida, da competência do tribunal do júri? Rogério, mas que pergunta besta, mas por que não caberia? Porque a Constituição Federal diz que nesses crimes a competência para o julgamento é do senhor jurado, do conselho de sentença. Então quem tem que homologar esse acordo? O jurado? Que nós não sabemos nem quem é? Ou o juiz homologa ad referendo dos jurados? Ou então nós não podemos ter colaboração premiada nos crimes dolosos contra a vida, exatamente por conta dessa competência constitucional. Esse assunto é importante, bem controvertido, e eu começo fazendo uma provocação. Se não cabe negócio nos crimes dolosos contra a vida, porque a competência é do tribunal do júri, então jamais deveríamos admitir suspensão condicional do processo para o aborto consentido. Porque no aborto consentido eu estou negociando com o acusado, se ele aceita e cumpre, esse processo jamais chegará ao senhor jurado constitucionalmente competente para o julgamento. Então nós já temos negócio que subtrai do jurado o julgamento de crime doloso contra a vida. Já temos. É uma semente que demonstra que a colaboração premiada, a justiça negociada no tribunal do júri, não deve ser algo muito difícil de transpor barreiras. A Lei 9.099 já transpôs essa barreira e eu não vi ninguém questionando isso. Aborto consentido, a gestante a pena é de 1 a 3 anos, o terceiro provocador a pena é de 1 a 4 anos, sendo de 1 ano, todos os livros, toda a jurisprudência diz que é cabível suspensão condicional do processo se ele preenche os requisitos objetivos e subjetivos da lei, pronto. Mas será que ninguém pensou que, feita a suspensão, homologada pelo magistrado, eu tirei um crime doloso contra a vida da análise do senhor jurado? Não pensei. Então vamos não pensar aqui e deixar acontecer. É importante que nos crimes dolosos contra a vida seja permitida a negociação entre promotor e juiz. Desculpe, promotor e advogado com a fiscalização do juiz. É importante. Aliás, não estou dizendo que é uma tese que eu defendo, mas é uma tese interessante para se refletir. A competência do tribunal do júri é uma garantia fundamental do cidadão acusado. Se é uma garantia dele, será que ela é absoluta ou ele pode renunciá-la? Não pode o próprio acusado, que tem o procedimento do júri bifásico mais extenso, como uma garantia sua, dizer, eu não quero essa garantia, eu quero negociar com o promotor agora. Se é uma garantia dele, será que ela é absoluta ou pode ser renunciada? Pode ser temperada. A Lei 9.099/95 já temperou, quer queiram, quer não, já temperou. Esse assunto é interessante, então, nós aprofundarmos eventualmente no debate, ou no nosso dia, na atividade forense. Aliás, também sejamos francos. Quantos de nós já nos deparamos com o advogado, em plena sessão do júri, doutor, não podemos negociar a imputação? Eu não defendo o privilégio, o senhor tira a qualificadora. Ele está solto? Tá. Esse processo é de quando?
Esse processo é de 1999. Ele matou, ele era solteiro, hoje ele é pai e avô. Primário não fez mais nada. Você tira o privilégio, eu tiro a qualificadora. Nós não colocamos isso no papel. Mas negociamos. E na minha opinião, negociamos ilegalmente, porque não tem previsão legal. Mas nós fazemos isso. Aliás, tinha um corregedor-geral em São Paulo, corregedor-geral do Ministério Público, que dizia: se eu souber que promotor negociou com o advogado, eu vou instaurar procedimento, porque para mim isso é prevaricação. Aí eu falava para ele: mas doutor, mas prevaricação precisa do interesse ou sentimento pessoal, qual é? Precisa do interesse ou sentimento pessoal, qual é o interesse ou sentimento pessoal? Ele: mas se não tiver crime, tem falta disciplinar. Bom, tudo bem, mas não tem crime. Por quê? Porque apesar de fato, nós angariamos justiça com esse negócio, legalmente não tem previsão. Então vamos criar logo essa previsão. Vamos dizer que a competência do tribunal do júri, ela pode ser excepcionada caso o acusado, de forma livre e consciente, com auxílio do advogado, assistido pelo advogado, renuncie a esse procedimento bifásico. Ele prefere um procedimento mais célere, negociando com o Ministério Público, imputação e sentença. E aqui, até ouvi na apresentação que temos colegas do patrimônio público, né? E é uma questão interessante se a colaboração premiada no crime pode ser usada nos nossos inquéritos civis de improbidade. Isso é importante. Os colegas do patrimônio quem são? Eu juro que eu vi apresentando. Está lá, nossa colega lá. Joia. O resto está infiltrado, né? A nossa colega sabe que numa organização criminosa envolvendo os políticos, o medo maior do político não está no processo penal. Não raras vezes, o medo maior dele diz respeito às sanções que serão impostas pelo magistrado na lei de improbidade. Multas altíssimas, suspensão de direitos políticos, perda do cargo ou da função. Então, o réu que está sendo investigado na seara criminal e na seara da improbidade, ele vai fazer o acordo com o Ministério Público Criminal e diz: mas e a ação de probidade? Eu vou responder, você vai dizer: sim, é um outro caso e a lei de improbidade não admite acordo. Ele fala: então eu não vou fazer acordo algum. Porque se eu fizer acordo com você, se eu juntar os documentos, esses documentos podem ser usados no inquérito civil, eu não tenho defesa aqui. Eu posso não ser condenado como eventualmente eu imaginaria no crime, mas vou sofrer uma bela sanção na seara da improbidade. E você me tira da vida pública por décadas. Não. Agora, se você juntar esse acordo do crime e fizer esse acordo ter reflexo na seara da improbidade, eu assino e te ajudo mais. Por isso que em São Paulo já tem colegas trabalhando colaboração premiada na seara da improbidade. No Amapá, já temos colegas admitindo colaboração premiada na seara da improbidade. Porque o acusado, ele quer se resguardar em todos os setores. Em todos os setores. E aí fica a sugestão. Eu acho que eventual acordo feito pelo Ministério Público na seara criminal com reflexo da improbidade, o promotor da improbidade tem que participar. E vice-versa. Os dois assinam juntos e esse acordo já prevê todos, entre aspas, prêmios que ele vai ter nos dois polos, criminal e da improbidade. Trabalhar juntos. O GAECO chamar o grupo do patrimônio e vice-versa e construir um acordo único. Eu encerro apenas fazendo um alerta. Rogério, você vê futuro para a justiça negociada no nosso direito criminal? Como está hoje? Não. Por quê? Porque nós temos o princípio da obrigatoriedade norteando o promotor na fase da persecução inicial.
E nós temos o princípio da indisponibilidade norteando o promotor na fase do processo. Está certo que é uma obrigatoriedade temperada ou uma indisponibilidade também temperada pela Lei 9.099, mas nós sabemos que são os dois princípios regras. Obrigatoriedade e indisponibilidade não dá margem para negócio. Para se admitir uma justiça negociada, nós precisamos que na fase pré-processual o princípio seja o da discricionariedade. E na fase processual, o princípio da disponibilidade, sempre regrada. Discricionariedade regrada e disponibilidade regrada. Por que eu digo regrada? Porque senão nós vamos receber no colo a crítica que às vezes o judiciário recebe. Quantos de nós já não ouvimos o seguinte: se o processo cair na vara tal, o acusado está lenhado, pena máxima. Se cair na vara tal, o juiz é mais tranquilo, penas altas. Já ouviram isso ou não? O juiz da vara tal admite penas alternativas para tráfico, do juiz da outra vara não, regime inicial fechado. Cada juiz uma cabeça, cada cabeça uma sentença. Já ouvimos isso ou não? Já. Se nós não impusermos regras nos nossos negócios, essa crítica vai cair para nós. Porque eles vão dizer, olha, se o promotor do caso for o doutor Luiz, com ele é tranquilo, viu? Ele topa reduzir a pena no máximo e concorda com o regime aberto em crime hediondo. Agora, se cair com o Rogério, aí ele não concorda com redução de pena, é no mínimo a redução, e o regime inicial no máximo semiaberto. Por quê? Porque esse negócio não tem regras. Então eu entendo que o negócio deve ter balizas mínima e máxima, para evitar promotores com casos semelhantes e soluções absolutamente distintas. Absolutamente distintas. É uma sugestão que eu faço no momento de nós aplicarmos a justiça negociada. Rogério, e o CPP? O CPP que está no Congresso, ele vai trazer instrumentos para a justiça negociada? Não! O CPP que está no Congresso continua trabalhando com o princípio da obrigatoriedade, continua trabalhando com o princípio da indisponibilidade. E isso acaba travando essa justiça que eu entendo ser uma justiça do futuro. Eu vejo até pelo cronograma que o meu tempo já... Vai ter debate? Vai ter debate, acho que o debate acaba sendo até mais profícuo. Eu apenas quero terminar repetindo a minha satisfação de estar aqui no MP de Pernambuco, repetir a esperança de todos os colegas de São Paulo, que com sinceridade pediram para transmitir ao doutor Francisco essa nossa esperança de ver o Ministério Público de primeiro grau também comandando a instituição, e dizer que os MPs estaduais, eles precisam se valorizar. Os MPs estaduais precisam se valorizar. Nós temos que entender e brigar por isso, para que o nosso chefe seja o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral da República não é chefe do Ministério Público Brasileiro, ele é chefe do Ministério Público da União. Nós temos o nosso chefe, e é o Procurador-Geral de Justiça. Nós temos que parar de ver o Procurador-Geral da República falar em nome do Ministério Público Brasileiro. Não que ele não fale bem, não que ele não nos represente bem, muito pelo contrário. Mas o MP estadual tem que mostrar e ser protagonista. Isso é muito importante. Não se trata de uma crítica ao MPF, muito pelo contrário, é um elogio, é uma crítica que se faz aos MPs dos estados, que muitas vezes se colocam nessa posição, e essa posição não se admite. A Constituição de 88, ela nasceu porque os MPs dos estados brigaram. Esse Ministério Público que foi construído é um Ministério Público arquitetado pelos MPs dos estados. Nós somos 26 estados, mais um Distrito Federal. Nós temos muitos representantes tão
tão ou mais bem preparados que qualquer Procurador-Geral da República. Temos que nos representar e não sermos representados. Isso é importante. Me causou espécie o Procurador-Geral da República entregar ao Congresso um substitutivo da Lei de Abuso de Autoridade, dizendo que é do Ministério Público. Eu não participei. Não me colocaram sequer a par desse substitutivo. As 10 medidas anticorrupção são chamadas de medidas anticorrupção do Ministério Público? Não são, porque não foi submetido ao Ministério Público dos Estados. E aconteceu a tragédia anunciada. Apresentaram 10 medidas no Congresso, achando que o Congresso solenemente ia acatá-las. Não acatou e transformou no nosso maior pesadelo. Então, fica aqui quebrando absolutamente todos os protocolos. Não se trata de crítica ao Procurador-Geral da República, muito menos ao MPF. Trata-se, sim, de um alerta aos MPs dos estados, que estão subrepresentados no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos só 3 vagas e precisamos de, no mínimo, 5 para sermos bem representados. Nós temos que trabalhar para que o CNMP tenha sua presidência alternada entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República não pode ser o presidente único e vitalício do CNMP. Precisamos da alternância. Esse desabafo não é de uma pessoa que está revoltada com a situação por conta dessa hipertrofia da federalização. É uma pessoa que ama o Ministério Público do Estado e não trocaria esse concurso por nenhum outro, mas quer ver o MP, sendo o MP de 88, 90, o MP que trabalhou na Constituição, na Lei de Ação Civil Pública, etc. Repito, quebrei o protocolo, mas eu não poderia perder essa oportunidade, já que temos aqui colegas valiosíssimos e eu tenho certeza que vocês não vão discordar de mim. Muitíssimo obrigado novamente e até uma próxima oportunidade.